O santo do dia 31 de dezembro. Hoje vamos contar a história de vida do Papa Silvestre I. O Papa Silvestre I assumiu seu pontificado à frente da Igreja Católica Apostólica Romana no ano de 316, se tornando-se o 33º Papa da linha da sucessão apostólica da Igreja Católica Apostólica Romana, desde o apóstolo Pedro até ele, o Papa Silvestre I, no ano de 316. O Papa Silvestre I, com seu trabalho belíssimo à frente da Igreja Católica, conquistou os corações dos fiéis e também dos bispos e dos patriarcas do Oriente. Com seu jeito de humildade e de simplicidade, teve o título pelos patriarcas e bispos do Oriente de isapóstolos, ou seja, igual aos apóstolos. O Papa Silvestre I teve uma relação diplomática amistosa com o imperador Constantino. O Papa Silvestre I enfrentou duas heresias no cristianismo na igreja. A primeira heresia foi a heresia donatista. Um presbítero chamado Donato pregava o rebatismo na igreja, a qual foi combatida pelo Papa anterior e confirmada pelo Papa Silvestre I. Também o Papa Silvestre I enfrentou-se à segunda heresia no seio do cristianismo e na igreja, a heresia arianismo, que negava a unidade de Jesus, Deus e o Espírito Santo, negava-se a Trindade. Foi combatida pelo Papa Silvestre I, a qual convocou um concílio ecumênico de Nicéia, se tornando-se o segundo concílio da Igreja. Lembrando que o primeiro concílio da Igreja foi o concílio de Jerusalém, que é citado no livro dos Atos dos Apóstolos, nas Sagradas Escrituras do Novo Testamento da Bíblia. O segundo concílio aconteceu em Nicéia no ano de 325, reuniu-se 300 bispos, presbíteros e diáconos, ao qual discutiram e condenaram a heresia ariana e condenou o presbítero Ário. Se destacou-se nesse concílio o bispo de Alexandria, Atanásio, que foi o defensor da Trindade. E o credo foi rezado na igreja todos os séculos até os dias atuais. O Papa Silvestre continuou se defendendo a igreja, fortalecendo a igreja, defendendo a doutrina, defendendo-se as Sagradas Escrituras, defendendo-se o cano bíblico e defendendo-se todas as sedes apostólicas dos movimentos heréticos que pairava sobre a Igreja Católica. O Papa Silvestre faleceu no ano de 335. Foi sepultado no cemitério de Priscila. Depois, os seus restos mortais foram transladados pelo Papa Paulo I para uma igreja erguida em sua memória do Papa Silvestre I. Outros santos e beatos celebrados no dia 31 de dezembro também. Também em Roma, no cemitério do Jordano, junto à Via Salária Nova, as santas Donata, Paulina, Rogata, Dominanta, Seraltina, Saturnina e Larina foram martirizadas no século II pelo Império Romano, que obrigaram elas a jurarem pelo imperador e a queimar incensos para os deuses pagãos. Elas negaram. Então o imperador pediu para que elas negassem a fé em Jesus Cristo e na Igreja Católica, mas elas recusaram. Pelas suas recusas, o imperador declarou o martírio delas, sendo decapitadas e queimadas vivas em plena praça pública. Em Siena, na Gália, na Lionesa, atual França,
a Santa Colômbia, virgem e mártir no século IV, no ano 300. Foi morta pelo Império Romano, pelo imperador Diocleciano, que obrigou ela a queimar censos aos deuses pagãos do Império Romano e jurar lealdade ao imperador, mas ela negou. Então o imperador pediu para que ela negasse a fé ao cristianismo e negasse a Jesus Cristo e à Igreja Católica. Mas ela, no ano 300, recusou o pedido do imperador romano e o imperador romano sentenciou ela à morte jogando-se no Coliseu. E ela foi martirizada pelos leões no ano de 300. Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, São Zótico, presbítero, que se dedicou a providenciar a sustentação dos órfãos pelo Império Romano no ano de 301, por se recusar a fazer juramentos aos deuses pagãos e jurar lealdade ao imperador. Ele recusou e o imperador exigiu que ele negasse a Jesus Cristo, negasse a Igreja Católica e ao cristianismo, mas ele recusou. Em Jerusalém, Santa Melânia, jovem, que com seu esposo São Pisciniano deixou Roma para a Cidade Santa. Faleceu no ano de 439, evangelizando e pregando para todos os pagãos e convertendo-se ao cristianismo e à Igreja Católica. Morreu no ano de 439, de morte natural. Em Ravenna, na Flamínia, hoje Emelina Romana, São Balciano, presbítero, faleceu no ano 600, de morte natural. Em Lausânia, território de Evoludes, hoje na Suíça, São Mário, bispo, faleceu no ano de 594, mas fez um belíssimo trabalho na Igreja Católica, convertendo os pagãos ao cristianismo, à Igreja Católica. Em La Fossière, situada nos montes próximos de Longines, na França, São João Francisco Regis, presbítero da Companhia de Jesus, faleceu em 1640, defendendo-se a Igreja contra a Revolução Francesa, contra o catarismo e contra a Revolução Protestante. Faleceu de morte natural no ano de 1640. Na fortaleza de Mercúrios, perto de Coches, na França meridional, o beato Alonso de Salmix, bispo, faleceu em 1659, combateu a Revolução Francesa, combateu a Revolução Protestante, combateu a heresia cátara, defendeu o cristianismo, defendeu a Igreja Católica do Senhor Jesus Cristo. Morreu de morte natural em 1659. Em Paris, na França, Santa Catarina Labouré, a Virgem da Filha de Caridade, que venerou de modo singular a Imaculada Mãe de Deus. Morreu em 1876. Em Calare, na Sardenha, na região da Itália, a beata Josefina Nicoli, Virgem das Filhas da Caridade, de São Vicente de Paulo. Faleceu em 1924, de morte natural, mas fez um belíssimo trabalho na igreja, evangelizando, zelando e cuidando da Santa Madre Igreja Católica, Filhas da Caridade de São Vicente de Paula. Esses foram os santos e beatas celebradas no dia 31 de dezembro.